Meus tios roubaram a herança da minha avó, então eu esperei 10 anos para me vingar. Ainda consigo sentir o cheiro das flores murchas do velório da minha avó quando meus tios, Robert e David, revelaram um testamento que ninguém jamais tinha visto. Ali, com o corpo dela ainda presente, eles desmantelaram a única certeza que eu tinha na vida. Aquele pedaço de papel, que eles seguravam como um troféu, me despojava de tudo, me transformando de neto enlutado a um completo estranho em questão de minutos. Para entenderem a profundidade dessa traição, preciso que conheçam minha avó, Eleanor. Ela não era uma mulher rica ou influente, era o oposto disso. Vivia em uma casa pequena e simples em um bairro modesto, um lugar que cheirava a bolo de canela e terra molhada do jardim que ela tanto amava. Suas economias eram fruto de uma vida inteira de trabalho duro em uma fábrica local, guardadas com cuidado para uma aposentadoria tranquila. Eu me chamo Léo e, na época, tinha 19 anos. Enquanto meus tios, filhos dela, construíam suas próprias vidas em outras cidades, eu era a presença constante ao lado de Eleanor. Desde que meu avô faleceu, anos antes, eu passei a ser seu companheiro. Depois da escola e do meu trabalho de meio período em uma lanchonete, eu ia direto para a casa dela, ajudava com as compras, consertava a torneira que pingava, ou simplesmente sentava com ela na varanda, ouvindo suas histórias sobre o passado. Ela me ensinou a ter paciência, a cuidar das roseiras e a fazer o seu famoso ensopado de domingo. Minha avó sempre foi muito clara sobre suas intenções. Léo, meu querido, ela dizia, segurando minhas mãos com as suas, já enrugadas pelo tempo. Quando eu partir, esta casa e tudo que eu tenho será seu. Você é o único que cuida desta velha. Seus tios só aparecem quando o extrato bancário deles fica no vermelho. E era a mais pura verdade. Robert, o mais velho, era um vendedor carismático que vivia de aparências, sempre envolvido em um negócio infalível que nunca dava certo. David, o mais novo, era mais instável, pulando de emprego em emprego e culpando o mundo por seus fracassos. As visitas deles eram raras e sempre terminavam com o mesmo pedido, disfarçado de conversa casual, um empréstimo para cobrir uma dívida, um adiantamento para uma oportunidade imperdível. Minha avó, com seu coração generoso, muitas vezes cedia, mas depois desabafava comigo, com um olhar triste. Eles têm famílias, mas nunca aprenderam o valor do trabalho. Nos seus últimos meses, quando a saúde dela ficou mais frágil, eu praticamente me mudei para lá. Cuidava dos seus remédios, preparava suas refeições e lia para ela à noite. Foi um período difícil, mas também de uma intimidade imensa. Ela faleceu tranquilamente em uma manhã de outono, segurando minha mão. Eu estava devastado, mas sentia uma paz estranha, acreditando que seu último desejo, o de me deixar seguro com o pouco que tinha, seria respeitado. Eu não poderia estar mais enganado. O velório foi um evento sombrio e contido. Amigos e vizinhos de Eleanor vieram prestar suas últimas homenagens, compartilhando memórias gentis sobre ela. Meus tios, Robert e David, agiam como anfitriões do luto, recebendo os pêsames com expressões ensaiadas de dor. Eu me mantive em um canto, perdido em minhas próprias lembranças, sentindo a ausência dela como um peso físico. Foi depois que a maioria das pessoas foi embora, restando apenas nós três na casa silenciosa que agora parecia um mausoléu, que a performance deles mudou. Robert limpou a garganta e colocou uma pasta de documentos sobre a mesa da cozinha. Léo, ele começou, com um tom falsamente solene, enquanto organizávamos os papéis da mamãe, encontramos algo. O testamento dela. David, ao seu lado, balançou a cabeça afirmativamente, incapaz de me encarar nos olhos. Meu coração afundou. Minha avó sempre me disse que não havia testamento formal, que a lei cuidaria para que a casa ficasse para mim, seu único dependente de fato, e que suas economias estavam em uma conta conjunta comigo. Robert abriu a pasta e me mostrou um documento. A caligrafia era rebuscada, muito diferente dos garranchos firmes e simples da minha avó. O texto era curto e cruelmente direto. Deixava explicitamente a casa e a totalidade de suas economias para serem divididos igualmente entre seus dois filhos. Meu nome era mencionado em uma única e devastadora frase. Agradeço ao meu neto, Léo, por sua companhia em meus últimos anos, mas meu legado pertence aos meus filhos. Isso é mentira, eu disse, minha voz tremendo de raiva e incredulidade. A letra não é dela. Ela nunca escreveria isso. A casa era para mim. O dinheiro era para minha faculdade. Meu tio David finalmente falou, com a voz carregada de uma irritação mal contida. Olha, garoto, entendemos que você está chateado, mas a mamãe mudou de ideia. Está tudo aqui, assinado e com testemunhas. Foi então que o advogado deles, um homem chamado Sr. Peterson, entrou em cena. Ele havia sido apresentado a mim mais cedo como um amigo da família. Agora, seu propósito ficava claro. Ele analisou o documento com um ar profissional e declarou que parecia perfeitamente legal. Com uma calma enervante, ele me explicou que contestar um testamento era um processo longo, caro e com poucas chances de sucesso. Você teria que provar que sua avó foi coagida ou que o documento é uma falsificação, Léo. Isso custaria dezenas de milhares de dólares em taxas legais, dinheiro que, francamente, sairia do próprio patrimônio que você está tentando reivindicar. Eles me encurralaram. Eu tinha 19 anos, trabalhava por um salário mínimo e mal tinha dinheiro para o aluguel de um quarto. A conta conjunta que eu tinha com a minha avó foi congelada no instante em que o testamento foi apresentado. Meus tios, percebendo meu desespero,
ofereceram a ajuda do Sr. Peterson para me aconselhar. Em uma conversa particular, o advogado foi ainda mais direto. Ele adotou um tom paternalista, dizendo que estava tentando me ajudar a evitar mais sofrimento. Sugeriu que meus tios talvez me dessem alguma coisa para recomeçar a vida se eu cooperasse e não criasse problemas. Naquele momento, eu entendi a dimensão do plano deles. As testemunhas, a caligrafia, o advogado, tudo havia sido arranjado. Eles não apenas me roubaram, mas também criaram uma armadilha legal perfeita para garantir que eu não pudesse fazer nada a respeito. Eu estava de luto, sem dinheiro e sem ninguém a quem recorrer. Engoli meu orgulho e meu ódio, sentindo o gosto amargo da derrota. Eles não tinham apenas roubado a herança da minha avó. Eles tinham roubado meu passado, meu presente. Naquele momento, parecia que tinham roubado meu futuro também. A humilhação que viria a seguir, no entanto, seria ainda pior. A compaixão dos meus tios, se é que algum dia existiu, evaporou junto com as últimas coroas de flores do funeral. Uma semana depois, eles apareceram na casa da minha avó sem avisar. Eu estava na sala, cercado por caixas, tentando decidir o que fazer com uma vida inteira de memórias que não eram minhas, mas que formavam o alicerce da minha. Eu segurava um pequeno porta-retrato de madeira com uma foto desbotada de Eleanor sorrindo, quando Robert e David entraram com a sutileza de uma equipe de demolição. Robert, com um sorriso que não alcançava seus olhos frios, olhou para a bagunça e disse: "Vejo que você já está começando a empacotar. Ótimo, facilita as coisas." Ele segurava um chaveiro novo nas mãos, balançando de forma ostensiva. "Nós vamos vender a casa, Léo. O mercado está bom. Não há razão para manter um imóvel antigo como este." A frieza do anúncio me atingiu como um soco. Vender? Esta era a casa dela. "Vocês não podem simplesmente apagar tudo." Foi David quem respondeu, seu tom carregado de ressentimento acumulado. "Nós podemos e vamos. A casa é nossa agora. E, honestamente, precisamos que você saia. Hoje." O choque me paralisou. "Hoje? Eu não tenho para onde ir, preciso de tempo." Robert deu um passo à frente, seu rosto se contorcendo em uma máscara de falsa paciência. "Tempo é algo que você teve de sobra, não é? 19 anos vivendo às custas da mamãe. É hora de você aprender como o mundo real funciona. Léo, acabou a vida mansa. Você nunca fez nada da sua vida, só ficou aqui encostado nela, esperando por esta herança. Mas agora acabou." Aquelas palavras, "você nunca fez nada da sua vida", cravaram-se em minha mente. Cada favor que fiz para minha avó, cada noite que passei cuidando dela, cada sacrifício que fiz com minha própria juventude, tudo foi distorcido e jogado na minha cara como oportunismo. Eles me deram 2 horas. Observaram-me enquanto eu, atordoado e humilhado, jogava minhas poucas roupas e pertences em 2 caixas de papelão. Tentei pegar o porta-retrato, mas Robert o tomou da minha mão. "Isso fica. Pertence à casa." Fui expulso e deixado na calçada, com 2 caixas e o dinheiro que tinha no bolso. Enquanto eu me afastava, ouvi o som de um serralheiro trocando as fechaduras. Aquela foi a última vez que vi o interior da casa da minha avó por muito, muito tempo. Sem ter para onde ir, engoli meu orgulho e liguei para o único amigo que eu tinha, que trabalhava comigo na lanchonete. Expliquei a situação da forma mais neutra que consegui, e ele, sem hesitar, me ofereceu o sofá de seu pequeno apartamento, que ele já dividia com os pais e uma irmã mais nova. Mudar-me para lá foi entrar em um novo nível de humilhação. Eu dormia em uma sala barulhenta, acordava antes de todos para não atrapalhar e tentava ser o mais invisível possível, eternamente grato, mas profundamente envergonhado da minha dependência. A necessidade me forçou a agir. Deixei o emprego na lanchonete e arrumei 2 trabalhos que pagavam um pouco melhor, mas que cobravam um preço físico e mental. Durante o dia, eu descarregava caminhões em um armazém, um trabalho exaustivo que deixava meus músculos doloridos e minhas mãos cheias de calos. À noite, eu lavava pratos na cozinha de um restaurante movimentado, mergulhado em gordura e barulho até a madrugada. O pouco tempo que sobrava era dedicado aos estudos. Matriculei-me em um curso noturno de ciência da computação em uma faculdade comunitária. Eu estudava no ônibus, durante os 15 minutos de almoço no armazém e na mesa da cozinha depois que todos iam dormir, movido a café barato e uma fúria silenciosa. Aquele ódio era meu combustível. Cada músculo dolorido, cada prato engordurado, cada noite mal dormida era um tijolo na construção da minha vingança. Em uma dessas madrugadas, exausto a ponto de as palavras no livro de programação parecerem borrões, eu olhei para a única foto que consegui salvar de Eleanor, uma pequena imagem 3x4 que eu guardava na carteira. Olhando para o rosto dela, eu fiz uma promessa a mim mesmo, um juramento silencioso que selou meu destino. "Eles não vão vencer", sussurrei para a foto. "Eu vou trabalhar mais do que eles jamais trabalharam na vida. Eu vou me tornar mais bem-sucedido do que eles jamais sonharam ser. E um dia, eu vou ter tudo de volta. Não apenas a casa, mas a honra do seu nome. Eu juro, vó, eu juro." Naquele momento, o jovem ferido na calçada morreu, e em seu lugar nasceu alguém com um propósito de ferro. Os 10 anos seguintes da minha vida não foram vividos, foram investidos. Cada dia era uma transação, onde eu trocava meu tempo, meu suor e minha juventude por um único objetivo. O ódio que senti na calçada da casa da minha avó se transformou em uma energia fria e disciplinada. Enquanto meus tios provavelmente gastavam o dinheiro dela em carros novos e férias, eu o recriava centavo por centavo, em um silêncio obstinado. Os 2 anos na faculdade comunitária foram um borrão de trabalho
trabalho e estudo. Eu me destaquei, não por ser um gênio, mas por ser incansável. Enquanto meus colegas se preocupavam com festas e relacionamentos, eu me preocupava com a eficiência dos meus algoritmos e as notas das minhas provas. Minha dedicação obsessiva me rendeu uma bolsa de estudos integral para uma das melhores universidades de tecnologia do estado. Pela primeira vez desde a morte da minha avó, senti um vislumbre de esperança. Mudei-me do sofá de Sam para um dormitório minúsculo no campus, mas para mim, aquele cubículo era um palácio, pois representava o primeiro degrau da minha ascensão. Na universidade, mergulhei no mundo da cibersegurança e desenvolvimento de software. Eu via o código como uma linguagem de poder, uma forma de construir fortalezas digitais e, se necessário, de lançar cercos. Formei-me como o primeiro da minha turma e fui imediatamente recrutado por uma empresa de tecnologia em ascensão no Vale do Silício. Aquele jovem de 19 anos, com as mãos cheias de calos e o cheiro de gordura de restaurante, deu lugar a um homem de terno, com uma mente afiada e uma conta bancária que começava a crescer. Meu crescimento na carreira foi rápido e implacável. Eu era sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Assumi os projetos que ninguém queria, resolvi os problemas que todos consideravam impossíveis. Em 5 anos, eu já não era mais um simples programador. Eu havia desenvolvido um software de segurança inovador que foi adquirido por uma gigante da tecnologia, o que me tornou não apenas confortável, mas genuinamente rico. Com 30 anos, eu tinha alcançado um nível de sucesso financeiro que meus tios, com suas vidas de pequenos golpes e empregos medíocres, jamais poderiam conceber. Mas a riqueza nunca foi o objetivo final, era apenas a ferramenta. Eu vivia de forma modesta, em um apartamento funcional, e dirigia um carro comum. Todo o excedente do meu capital era direcionado para um único e secreto projeto. Através de um advogado de confiança, que conhecia apenas fragmentos da minha história, eu criei uma empresa de investimentos imobiliários chamada Rosebus Holdings, uma homenagem silenciosa às roseiras que minha avó tanto amava. E então, comecei a comprar meu antigo bairro. De forma anônima e metódica, a Rosebus Holdings começou a adquirir propriedades. Um duplex aqui, uma pequena casa ali, um prédio comercial que estava prestes a falir. Eu estudava os registros públicos, sabia quem estava endividado, quem estava prestes a se aposentar, quem estava desesperado para vender. Eu nunca visitava os locais pessoalmente. Era um fantasma, um nome em uma escritura, mas minha presença se tornava cada vez mais forte naquela área. Os moradores antigos começaram a notar as melhorias, as reformas, a lenta e gradual revitalização da vizinhança, sem nunca saberem que o arquiteto de tudo aquilo era um garoto que eles um dia viram ser expulso de casa com 2 caixas de papelão. Durante todo esse tempo, eu mantive um olho distante em Robert David. Através de investigações discretas, eu sabia que a vida deles não tinha sido a maravilha que eles esperavam. O dinheiro da minha avó, sem o trabalho para sustentá-lo, desapareceu rapidamente. David pulou de um esquema de enriquecimento rápido para outro, acumulando dívidas. Robert, cujo estilo de vida sempre foi maior que sua renda, fez uma série de maus investimentos. Eu sabia que eles haviam refinanciado a casa da minha avó várias vezes, sugando todo o valor dela para cobrir seus fracassos. Eu estava jogando um jogo longo. Eu não queria apenas a casa de volta. Eu queria que eles a perdessem da forma mais dolorosa possível, não pela mão de um inimigo visível, mas pelo peso de sua própria incompetência. Eu estava cercando minha presa, pacientemente, esperando o momento em que eles, finalmente, tropeçassem. E no início daquele outono, 10 anos depois de ter sido jogado na rua, recebi o e-mail pelo qual tanto esperei. Meu advogado me informou que um aviso de execução hipotecária havia sido emitido para um endereço específico. O banco estava tomando a casa. A casa da minha avó iria a leilão. O tempo de espera havia acabado. O e-mail do meu advogado continha um link para o site do leilão do condado. E lá estava ela. A casa da minha avó, reduzida a uma listagem online, com fotos granuladas que mal disfarçavam uma década de negligência. A pintura azul clara que eu mesmo ajudei a aplicar em um verão distante estava descascada, revelando a madeira envelhecida por baixo. As roseiras de Eleanor haviam sido substituídas por ervas daninhas e mato alto. A varanda onde passamos tantas tardes conversando parecia estar cedendo sob o peso do abandono. Cada imagem era uma facada no meu peito, mas também um reforço para minha determinação. Eles não apenas roubaram um bem, eles profanaram um santuário. O leilão estava marcado para dali a 3 semanas. Para mim, foram os 21 dias mais longos da minha vida. Eu passei esse tempo me preparando não para uma compra, mas para uma batalha. Em uma chamada de vídeo com meu advogado, o Sr. Davis, um homem discreto e eficiente que administrava a Rosebus Holdings, minhas instruções foram simples e absolutas. Sr. Davis, eu disse, olhando para a tela do meu laptop e do meu escritório minimalista, um mundo de vidro e aço que parecia ser em outro planeta comparado àquela casa. Você representará a empresa no leilão. Quero que compre aquela propriedade. Não me importa o preço. Se outros desenvolvedores aparecerem, cubra a oferta deles. Se o preço dobrar, cubra. Se triplicar,
Cubra. O orçamento para esta aquisição é ilimitado. Não podemos perder. Davis, um profissional experiente acostumado a transações de milhões de dólares, levantou uma sobrancelha. Léo, o valor de mercado do imóvel mal chega a 6 dígitos. Com todo respeito, essa estratégia é financeiramente. Isto não é uma transação financeira. Eu interrompi, minha voz mais fria do que eu pretendia. É a recuperação de um ativo sentimental. Apenas garanta que, ao final do dia, a escritura pertença a Rosebus Holdings. Ele assentiu, compreendendo que a lógica do negócio não se aplicava ali. No dia do leilão, eu não consegui trabalhar. Cancelei todas as minhas reuniões e me tranquei no escritório, com a página do leilão online aberta em um monitor e uma linha direta com Davis no outro. Eu via os lances subindo, inicialmente em pequenos incrementos. Provavelmente eram investidores locais em busca de uma oportunidade. Então, um lance maior apareceu, vindo de uma construtora conhecida por demolir casas antigas para construir condomínios sem personalidade. Meu coração gelou. A ideia de que a casa pudesse ser destruída era um horror que eu não havia antecipado completamente. Cubra, eu disse a Davis pelo telefone. Aumente em 50 mil. O lance da construtora foi coberto instantaneamente. Eles responderam, aumentando em mais 20 mil. A guerra de lances começou. O preço ultrapassou o valor de mercado, depois o dobrou. A construtora estava claramente disposta a lutar, mas eles estavam lutando por lucro. Eu estava lutando por algo muito mais fundamental. Para eles, era uma planilha. Para mim, era a linha de chegada de uma maratona de 10 anos de dor e sacrifício. Eles não vão parar, Léo. O preço está absurdo, disse Davis, sua voz tensa. Continue, foi minha única resposta. Finalmente, após um lance nosso que levou o valor a quase 4 vezes o preço original, a construtora se retirou. O cronômetro do leilão iniciou sua contagem regressiva. 1 minuto, 60 segundos que pareciam uma eternidade. Eu prendi a respiração. 30 segundos. 10 segundos. O martelo virtual caiu. Uma mensagem apareceu na tela. Vendido para Rosebus Holdings. Um silêncio profundo preencheu meu escritório. Eu não gritei, não comemorei. Apenas fechei os olhos e respirei fundo pela primeira vez naquele dia. Uma onda de alívio tão avassaladora me percorreu que minhas mãos, que estavam cerradas em punhos, finalmente relaxaram. Eu olhei para a pequena foto da minha avó na minha mesa. Conseguimos, vó. Sussurrei. A compra era a parte fácil. O sistema legal agora se moveria de forma impessoal. Meus tios, Robert e David, que provavelmente ainda moravam na casa ou a alugavam, receberiam um aviso formal de um oficial de justiça. Viriam que a casa que eles roubaram e levaram à ruína havia sido comprada por uma empresa de investimentos com um nome que não significava nada para eles. Eles não saberiam quem estava por trás de tudo. Não ainda. A compra estava concluída. O leilão era apenas o prelúdio. O verdadeiro acerto de contas, o reencontro que eu imaginei por 3.650 noites, aconteceria no dia em que eles fossem obrigados a encarar o fantasma que eles mesmos criaram. O dia da desocupação chegou em uma manhã fria de novembro, sob um céu cinzento que parecia espelhar o estado da minha alma. Eu dirigi meu carro, um sedã discreto, mas impecavelmente mantido, e estacionei no final da rua, onde eu podia observar a cena sem ser notado. Por um longo tempo, fiquei apenas sentado ali, assistindo ao ato final da tragédia que meus tios haviam escrito para si mesmos. Um caminhão de mudanças surrado estava estacionado em frente à casa. 2 homens, supervisionados por um oficial do condado, carregavam caixas e móveis gastos para fora. E ali, no gramado mal cuidado, estavam meus tios. O tempo não havia sido gentil com eles. Robert, que sempre se vestira com uma arrogância vistosa, usava um terno barato e mal ajustado, seu rosto inchado e vermelho de raiva e humilhação. David parecia ainda mais perdido, mais magro, com olheiras profundas e um olhar vago de quem havia desistido de lutar. Eles discutiam em voz baixa, gesticulando para os móveis, para a casa, para o mundo. Pareciam 2 náufragos se agarrando aos destroços de seu navio afundando. Eu saí do carro. Cada passo que eu dava na calçada familiar era uma contagem regressiva de 10 anos. Eu não sentia nervosismo, apenas uma calma gélida, a calma de um plano que finalmente chegava à sua execução. Eu estava vestido de forma simples, um casaco escuro, calças de alfaiataria e sapatos de couro. Nada extravagante, mas a qualidade das roupas falava de um mundo que eles nunca alcançaram. Eu era o fantasma do sucesso deles, a personificação de tudo que eles poderiam ter sido se não fossem consumidos pela ganância e pelo ressentimento. Eles não me notaram a princípio. Estavam ocupados demais com sua própria miséria. Eu parei a poucos metros deles, ao lado do que restou das roseiras da minha avó. O silêncio da minha presença foi o que finalmente chamou a atenção deles. Robert se virou primeiro, seu rosto contorcido em uma carranca de quem é você e o que quer aqui. Seus olhos passaram por mim, primeiro com a indiferença que se dá a um estranho, depois com uma centelha de confusão. Eu vi as engrenagens girando em sua mente, tentando encaixar meu rosto adulto nos traços do adolescente que ele havia desprezado. David olhou também, sua boca se abrindo ligeiramente. Pois não? Robert perguntou, sua voz tentando manter uma autoridade que ele não possuía mais. Eu não sorri, apenas o encarei diretamente e disse, eu vejo que estão de saída. O som da minha voz foi o catalisador. O choque atingiu o rosto de Robert como uma onda. A cor sumiu de sua face, deixando para trás uma palidez doentia. David recuou um passo, como se tivesse visto uma assombração. Léo, ele gaguejou,
a palavra saindo como um sopro incrédulo. É você mesmo? Sim, respondi, minha voz calma e firme. Faz muito tempo, tios. Robert se recuperou do choque inicial, e a confusão deu lugar a uma raiva defensiva. O que você está fazendo aqui? Veio para rir da nossa desgraça? Para se gabar? Não, eu disse, dando um passo à frente. Eu não vim para me gabar. Eu vim para supervisionar a transição. Afinal, a casa agora me pertence. Eu fiz uma pausa, saboreando o peso daquelas palavras. Ou, mais precisamente, pertence à minha empresa, Rosebud Holdings. Achei o nome apropriado, não acham? Eles me olharam sem entender, o nome não significando nada para eles. A arrogância deles era tão grande que nunca lhes ocorreria investigar o nome no aviso de despejo. Você me disse uma vez, Robert, continuei, minha voz cortando o ar frio da manhã, que eu nunca tinha feito nada da minha vida. Por muito tempo, eu acreditei que você estava errado, mas hoje eu vejo que você estava certo. Minha vida de verdade, a minha ascensão, só começou no dia em que vocês me jogaram nesta mesma calçada. Cada humilhação, cada hora de trabalho exaustivo, cada noite sem dormir foi um degrau para me trazer de volta a este exato lugar. Vocês me deram um propósito. Eu olhei para a casa, para a pintura descascada e o jardim morto, e depois olhei de volta para os dois homens quebrados à minha frente. O momento pelo qual esperei por uma década havia chegado. Vocês roubaram de mim o que não podiam sustentar, eu disse, cada palavra carregada com o peso de 10 anos. Agora a casa voltou para quem ela realmente pertencia. Não havia nada que eles pudessem dizer. A verdade da minha declaração os esmagou completamente. Eu não esperei por uma resposta. O acerto de contas estava feito. Virei as costas para eles, para o caminhão de mudanças, para a vida fracassada deles. Caminhei pela pequena trilha de pedras, subi os degraus da varanda e, do meu bolso, tirei uma única chave nova e reluzente. Abri a porta da frente, entrei e a fechei atrás de mim, deixando para fora o passado e os dois homens que eram agora, finalmente, apenas uma memória desbotada. O som da fechadura se encaixando foi o ponto final mais satisfatório que eu poderia imaginar. Ao fechar a porta, um silêncio profundo e pesado me envolveu. Era o mesmo silêncio que eu me lembrava da noite após o funeral, mas desta vez, eu estava no controle. Andei lentamente pelos cômodos, minhas pegadas ecoando no chão de madeira. O cheiro de mofo e poeira havia substituído o aroma de canela e lavanda da minha avó. Os móveis deixados para trás eram poucos e de má qualidade, testemunhas silenciosas de uma vida de má administração financeira. Na parede da sala, a marca desbotada de onde o porta-retrato de Eleanor costumava ficar era um retângulo de dor visível. Eu esperava sentir uma onda de triunfo, uma euforia avassaladora. Em vez disso, o que senti foi um vazio profundo. Eu havia vencido. O tabuleiro do jogo estava virado, e eu era o rei. Mas o prêmio parecia oco. Olhando pela janela para a rua, vi o caminhão de mudanças partir, levando meus tios para um futuro que eles mesmos haviam arruinado. Aquele capítulo estava encerrado, mas a história ainda não parecia completa. A vingança, eu percebi naquele momento, era um destino, não um lar. No mês seguinte, contratei uma equipe para esvaziar a casa e iniciar uma reforma completa. Minha instrução para os arquitetos foi clara: restaurar a alma do lugar, não apenas suas paredes. A estrutura original, o piso de madeira que minha avó encerava todo sábado, a lareira de tijolos onde líamos nas noites de inverno, tudo isso foi cuidadosamente preservado e restaurado. O resto, tudo que cheirava a abandono e tristeza, foi arrancado e refeito. Durante meses, supervisionei o trabalho, garantindo que cada detalhe, da cor das paredes à escolha das maçanetas, honrasse a simplicidade e o calor que Eleanor representava. Quando a obra terminou, a casa estava mais bonita do que nunca. O jardim foi refeito, e eu pessoalmente plantei dezenas de roseiras novas. Qualquer um que passasse por ali veria uma casa perfeita, pronta para uma nova família. Mas, ao caminhar pelos quartos vazios e imaculados, eu sabia que não poderia morar ali. A casa não era um troféu para ser exibido. Viver nela seria como viver dentro de um memorial. A memória da minha avó merecia mais do que isso. Merecia estar viva. Foi sentado na varanda recém-construída, observando o sol se pôr, que a verdadeira ideia finalmente tomou forma. Pensei na minha avó, em sua solidão após a morte do meu avô e no conforto que minha companhia lhe trazia. Pensei nos inúmeros idosos que não tinham a mesma sorte, que eram esquecidos pela família ou deixados para trás pela sociedade. A ganância dos meus tios nasceu do egoísmo. A minha redenção, portanto, teria que nascer da generosidade. Utilizando uma parte significativa da minha fortuna, criei uma fundação sem fins lucrativos. A casa, legalmente doada para a fundação, foi transformada. Instalações modernas e acessíveis foram adicionadas, quartos foram adaptados, e uma equipe de cuidadores e enfermeiros foi contratada. 6 meses depois, foi inaugurada a Casa Eleanor, um lar de repouso para idosos de baixa renda que não tinham para onde ir. 1 ano depois, eu soube o que aconteceu com meus tios, não porque procurei, mas porque as notícias inevitavelmente chegaram a mim através de antigos vizinhos. Robert, após o despejo, sofreu um divórcio litigioso e perdeu o que lhe restava. Acabou trabalhando como caixa em um supermercado, um homem amargo e perpetuamente
profundamente irritado com o mundo. David mergulhou ainda mais em suas dívidas e instabilidade, tornando-se uma figura errante, perdendo contato com sua própria família. Eles não precisaram da minha ajuda para se destruir, seu caráter foi sua própria sentença. Hoje, eu visito a casa Eleanor regularmente, não como seu fundador, mas como um voluntário. Eu me sento na varanda com os residentes, ouço suas histórias, ajudo a cuidar do jardim. Outro dia, uma senhora chamada Marta me ofereceu um pedaço de bolo de canela que ela havia feito na cozinha comunitária. O cheiro me transportou de volta no tempo, e pela primeira vez em mais de uma década, eu sorri sem sentir o peso do passado. Meus tios roubaram uma casa e um pouco de dinheiro. Em troca, sem saber, eles me deram a motivação para construir um império. Mas a minha vingança final não foi tomar a casa de volta. Foi transformá-la no tipo de lugar que o coração generoso da minha avó sempre quis que ela fosse, um porto seguro. O verdadeiro legado não estava na escritura ou nas paredes, mas no som de risadas que agora ecoa por seus corredores. E essa é uma vitória que dinheiro nenhum pode comprar e que nenhuma traição pode manchar.